hoje. Vai, pai, faz teu nome que já tá gravando. Gravanderson. Então, beleza. Vocês vão ver, gurizada, que eu e o Lucas a gente costuma dar bastante aula junto. A gente tem essa parceria Bebeto e Romário da Fala nossa por ti, época. pai. Fala Dá por pra ti. chamar, dá pra chamar também de Arthur por Arjota? Não, mentira, não. Impossível, Não, tá? não, não. Não chamem assim. Mas, falando sério, a gente dá bastante aula junto que a gente estudou desde sempre na faculdade e tal. E na aula de ontem, a gente comentou para vocês bem o início da sociedade romana, da civilização romana, que foi o período da monarquia. A gente analisou principalmente algumas questões envolvendo escravidão, envolvendo a chamada cidades-estados, que é uma herança também do período da Grécia, um período também das sociedades do Antigo Oriente, que são essas cidades autônomas, mas que têm ligações comerciais, ligações, vínculos importantes entre si. E a gente vai chegar então agora no segundo período de Roma, que é a República. E como a gente comentou ontem com vocês, Roma é geralmente conhecida como Império Romano. É Império Romano para cá, Império Romano para lá. Mas é importante frisar que a gente vai ter um longo período de quase 500 anos que é de república, tá? A república vem antes do império. O império é quando termina essa civilização romana propriamente dita, como a gente vai ver. Tá bom? Pode passar pra gente, então. Vamos analisar o que é essa república, então. Já é um conceito importante, né, gente? Um conceito histórico que é diferente dos dias de hoje, mas que tem uma certa semelhança, assim, se a gente for pensar em algumas questões. A gente vai ver, então, que foi uma ruptura com uma estrutura monárquica, onde havia um rei, e quem acaba ganhando essa disputa durante o início da República vai ser os patrícios, aquela classe superior que era representante do Senado romano, tá? Então a República, ela é do latim, é res pública, uma coisa pública, ela vai ser então vista como esse momento onde o Estado ele é um bem público. Então existe uma separação entre o coletivo, entre o público e a questão privada, diferente de uma monarquia, por exemplo, tá? Só que, já vamos fazer um parênteses aqui, que os historiadores gostam de problematizar, né? A República Romana, a gente tem que entender que não eram todo mundo que eram cidadãos, tá? Então a gente vai ver que essa República ela vai ser muito vinculada com a classe aristocrata da Roma Antiga, que vão ser os patrícios, tá? Ela não vai ser... quem não vai ser considerado cidadão dessa Roma, por exemplo, escravizados, plebeus, mulheres, não vão ser colocados num primeiro momento como dentro dessa categoria das questões públicas, tá? Os mecanismos
Faz tanto tempo que eu não abro Aqui a esse gente, troço aqui que eu não tô mais acostumado, Marcelinho, a abrir o... geralmente é Aí eu passando, normalmente é tu que faz e eu fico viajando aqui, rateando, só olhando. Mas deixa eu só comentar uma coisinha aqui. Posso te pode interromper, falar, pode. querido? Só no slide anterior aqui. Gente, vocês têm que entender que sempre quando a gente tiver essas estruturas que a gente vai estar trabalhando dentro desse processo das pirâmides das classes sociais, é comum, gente, é comum as classes sociais que são mais oprimidas, vai chegar no momento que elas vão ser totalmente oprimidas, que vai gerar um processo revolucionário, certo? Nesse caso que a gente está vendo aqui, essas classes que estão sendo mais oprimidas, que não têm direitos políticos, que não têm de boas condições de vida, condições financeiras, inclusive, possibilidade de ascensão social, vai chegar um momento que essa galera vai ficar farta, certo? Não vai mais aguentar esse processo de exploração e vai iniciar a partir disso, então, esse processo de revolucionário, certo? Vocês vão ver agora o que vai acontecer, vai chegar nesse meio termo entre os patrícios e os plebeus, para que a revolta não seja uma coisa, uma cagada maior para os plebeus, para os patrícios, certo? Então tem que ficar ligado, porque isso vai acontecer em muitos momentos da história. Talvez o primeiro momento que a gente veja que fique mais nítido seja dentro de Roma, porque grande parte das populações anteriores que a gente estava vendo eram teocracias, onde tu tinha, por exemplo, os governantes eram praticamente uma figura divina dentro da terra. Aqui quando a gente vê essa população, essa res pública, essa coisa pública, né, tu vai observando que esse aspecto divino não vai estar ligado à questão de poder, e por isso favorece a populações que são desfavorecidas dentro dessa gestão social a buscarem melhores condições de vida, certo? Então os plebeus, visualizando isso, vão buscar melhores condições de vida, melhores condições jurídicas, melhores condições políticas, acesso à terra, e para isso eles vão começar esse processo de revoltas, tá? Desculpa, Marcelinho, se te atrapalhei. Perfeito. Aqui tem uma representação de uma das revoltas, de uma das greves, que vai ser talvez a mais conhecida desse primeiro momento do Monte Sagrado, pelos plebeus. Depois vão ocorrer algumas que a gente vai comentar, mais pesadas, mais fortes ainda. Algumas das conquistas plebeias. Gente, só uma questão bem para a gente estabelecer assim, sobre a aula de hoje também, tá? A gente não vai estar analisando necessariamente cada fato específico, cada data, porque a gente aqui na história, a gente trabalha muito com o processo histórico. Quando a gente está colocando uma data, um episódio específico, a gente quer que vocês se situem dentro desse tempo. Mas o mais importante não é vocês saberem exatamente aquele fato e decorar aquele fato e esquecer o contexto histórico desse fato. Então é muito importante que vocês atentem para o processo histórico, as dinâmicas que acabam acontecendo, os desenvolvimentos que acontecem em Roma com os trabalhadores, com a população mais rica, com o Senado, com a plebe. Isso que a gente quer que vocês entendam, tá? As conquistas plebeias, durante esses fatos que a gente comentou com vocês, esses conflitos entre plebeus e patrícios, eu vou citar algumas que foram bem importantes e que modificaram algumas estruturas e principalmente algumas relações sociais de Roma, tá? Em 490 vão ocorrer, então, a criação dos tribunos da plebe. Os plebeus, então, eles vão conseguir terem uma assembleia, terem uma representação num primeiro momento, em que antes só existiam representação por parte dos patrícios. Esses tribunos não necessariamente vão ser sempre convocados e sempre ter uma representação forte na sociedade. Em certos momentos, sim, mas já é uma conquista plebeia desse momento, tá? Um outro fato importante de conquista plebeia, a gente pode ver, por exemplo, a lei das 12 tábuas, que vai ser então uma compilação escrita de leis e que garante a igualdade jurídica dos cidadãos. Isso é importante para a gente ver porque os plebeus e os patrícios eles não tinham a mesma categoria jurídica dentro da sociedade, tá? E uma outra que eu acho importante destacar é a lei Canuleia, que vai ocorrer então o casamento. O Lucas tinha comentado que eu falei sobre casamento de plebeu e patrício não rolava. Antes não rolava, era proibido o casamento entre patrícios e plebeus, e a partir de 445 a.C. vai se
movimentação social, não existia empreendedor que começava lá embaixo e trabalhava e conseguia chegar a ser patrício. Não era assim. Era questão de nascimento, era questão de vínculos familiares, vínculos e relações de reciprocidades entre as famílias. Então, a política ela era muito vinculada dentro desse contexto. E quando, por exemplo, um plebeu poderia casar com um patrício, essas questões poderiam se modificar e poderia ocorrer uma certa modificação, uma mobilidade social. Tá? Eu acho que essas três que eu queria comentar, não sei se o Lucas quer falar mais alguma coisa. Sim, gostaria só de falar, gente, acho que o Marcelo já deu uma bela... obviamente vocês não vão ter que decorar as datas, como o Marcelo comentou. As duas coisas que eu quero trabalhar com vocês. Primeiro, já caiu na prova eles perguntarem o que é essas leis, tá? E não todas, mas essas que a gente já falou para vocês não é à toa, porque normalmente são as que caem. Então é importante vocês saberem o que é cada uma delas, tá? O que vai ser dessas três principalmente, o que elas modificam. Uma coisa interessante disso que o Marcelo falou, da possibilidade entre casamento e plebeu. Possibilidade não quer dizer que vai acontecer toda hora, tá? Então vai existir a possibilidade, mas é bem pouco utilizado justamente por causa disso. Porque tu casar com alguém de uma classe inferior vai possibilitar a ascensão dessa pessoa. Certo? Então, como estratégia de mantenimento de uma estrutura de poder e opressão, os casamentos entre diferentes classes não vai acontecer seguidamente. Era raros, continuavam sendo raros posteriormente. Beleza? E outra coisa que eu quero que vocês observem, a lei das hortênsias, olha só o nome, né? Plebiscito. Ou seja, está vinculado à plebe. O nome próprio está vinculado à plebe. Nesse momento, as questões que estavam sendo decididas, várias das questões políticas que eram decididas, tinha a participação ou dos plebeus ou de representantes dos plebeus, principalmente aí na figura dos tribunos da plebe, certo? Então, nisso que está vinculada a chamada lei das hortênsias. Mas assim, ó, bem sincero para vocês, se cair, vai cair a dos tribunos da plebe, lei das 12 tábuas, que talvez de todas seja a mais conhecida, e a lei da canuleia, que é essa do casamento. Beleza, gente? Tranquilo? E o que eu queria... Elas têm uma certa semelhança que são conquistas plebeias desse período, gente. Então, se vocês ficarem na dúvida, existe uma questão aí que os plebeus estão garantindo, aumentando a sua representatividade, aumentando a sua força dentro dessa política que era realmente muito concentrada por uma pequena elite. Mas ao mesmo tempo que eles estão conquistando, isso a gente tem que problematizar também. Ao mesmo tempo que eles estão conquistando, é uma alternativa que a elite, essa classe superior, vai encontrar para que não se dê um estopim de um herdeiro maior. Certo? Então podemos dizer que é uma negociação que ocorre aqui. Essa classe social que ela é menos oprimida, que ela é mais oprimida nesse momento, ela vai continuar sendo oprimida em alguns pontos, mas a opressão diminui. E aí a necessidade de oprimir uma outra classe social, que o Marcelo provavelmente vai falar. Mas eu só queria trabalhar rapidinho para vocês observarem o quanto, por que vocês acham que a gente está colocando 490, 470, 450, 445? Nossa, mas por que vocês colocaram tribunos da plebe por primeiro? Porque é a mais antiga. Se lembre que é antes de Cristo, certo? Então vai diminuindo. A mais próxima de nós hoje em dia é 286 antes de Cristo. Então a gente tem que ter ligar nesses detalhes que a gente tinha comentado para vocês na questão da temporalidade, tá? Isso às vezes pode confundir, tá, gente? Então só para vocês ficarem mais ligadinhos assim. Beleza? Tranquilo? Deixa eu passar, Marcelo. Então vamos analisar as consequências dessas conquistas dos plebeus. Então a gente vai ver que essas conquistas vão ser minimizadas por uma permanência de uma divisão social de classes, ou seja, o que o Lucas comentou. Essas conquistas plebeias fazem parte de negociações para que não ocorra uma rebelião maior, uma revolução plebeia nesse momento, né? E vai ocorrer um problema, então. Como conseguir mais escravizados com a proibição da escravidão por dívidas? Nesse
dívidas deixa de existir. Qual vai ser a solução encontrada para se encontrar mais escravizados? A solução vai ser uma expansão militar. Então, a partir desse momento, a partir dessas revoltas plebeias, dessas conquistas plebeias, dessas negociações, vão ocorrer como consequência a expansão militar em busca de terra e de trabalho, de trabalhadores, de escravizados para trabalharem essa terra. Tá bom? Lembrando sempre que a escravidão no mundo antigo são prisioneiros de guerra, escravizados por dívidas e comércio também. Tá bom? Vamos ver então essa expansão militar e territorial. A Roma, então, que a gente viu que começa a monarquia num pequeno espaço da região da Itália ali, ela vai começar a se expandir cada vez mais a partir da República e vai ocorrer um choque de culturas muito grande com uma região, uma civilização que era muito desenvolvida e rica no Mediterrâneo, que era esse mar que circundava essas civilizações. E qual era essa civilização? A civilização era Cartago, que era uma civilização que ficava no norte da África, na região onde hoje fica mais ou menos a Tunísia, perto do Marrocos ali. E era uma região muito desenvolvida e que vai entrar em choque, então, com a expansão romana. Eles já eram de uma origem fenícia, que eram grandes navegadores na região no mundo antigo, né? Então, essa região essa civilização de Cartago vai acabar entrando em choque com os romanos nesse momento, que estavam tendo um projeto chamado de Mare Nostrum, ou seja, o domínio do Mediterrâneo. Quem dominava o Mediterrâneo dominava o comércio na região, dominava boa parte das terras dessa região e, consequentemente, conseguia mais poder nessas relações e nessas trocas comerciais com outros povos, tá? Lembrando então, gente, sempre, Cartago é uma cidade africana, certo? Então isso tem que ser valorizado, isso pode ter origens fenícias, mas é de populações africanas, certo? E eu gosto, Lucas, por que tu fala essas coisas sempre? Porque, gente, eu já vi, por exemplo, ser retratado Cartago como uma população branca. Certo? Isso é importante demonstrar que existem populações africanas que têm relevância extrema dentro da história da humanidade. Sem ser as que são escondidas, que a gente vai falar na outra aula. Mas Cartago, por exemplo, é o maior império que a gente tem nesse momento como cidade-estado dentro do Mediterrâneo e não é falado como se fosse uma população africana. Então são aspectos que a gente pega dentro da construção historiográfica que é extremamente racista. Na realidade, a história reflete, na realidade, o que é o dia a dia da nossa sociedade. Então, a história é extremamente racista, extremamente machista, extremamente misógina, extremamente homofóbica. Com certeza, Paula, ela está vinculada a essa questão do racismo. Certo? Então, dentro, quando eu falo para vocês dessas populações africanas, que são populações relevantes, como o Egito, por exemplo, que não é tratado como uma população africana, ela é outra coisa, ela fica aquele meio termo ali, que não é africana e não é árabe, sabe? Então, essas populações a gente tem que valorizar, e são populações incríveis e são de origem africana. Certo, gente? Beleza? Tranquilo, Paola? Exatamente o que a Paola falou ali. Racismo. Essa construção racista, eurocêntrica, etnocêntrica, coisas que a gente falou na nossa primeira aula, que a gente vai trabalhar muito também nessa aula de continente africano das nações africanas. Toca a ficha, Marcelo. E é muito engraçado que a sociedade europeia, a sociedade ocidental se diz tributária, se diz que Roma e Grécia foram o berço da civilização, né? Eles se colocam assim, e a gente nem se liga que essas sociedades elas estavam extremamente vinculadas com o Oriente, com a África, e que se misturavam, que tinham relações imbricadas de cultura. Então, muita coisa vinculada a Roma, vinculada à Grécia, estava nessa troca de culturas com o Oriente e com a África, tá, gente? Aqui a gente tem um mapa mostrando, então, a região em verde era a região dominada por Cartago, onde hoje a gente conhece ali como na esquerda, está mostrando Espanha e Portugal, o norte da África, o mar Mediterrâneo circundando ali, enquanto que Roma está em vermelho, muito mais ali na região, nas ilhas do Mediterrâneo,
Mediterrâneo, a Itália, parte da sociedade onde hoje a gente conhece como Itália. Né? Notem essa imagem da sociedade de Cartago. Olha essa civilização muito desenvolvida para a época, muito bonita, e que detalhe, hoje em dia a gente acaba não tendo mais nenhuma fonte não, mas não acaba não tendo nenhum registro histórico, porque ela foi muito destruída pelo que a gente vai comentar daqui a pouco, que foram as guerras entre Roma e Cartago. Mas essa é uma representação da cidade, muito linda. Falar então dessas guerras entre Roma e Cartago. Não vou me aprofundar também, gente. É importante a gente ter ideia que entre 264 e 133 a.C. ocorrem 3 guerras chamadas púnicas. Essas guerras envolvendo Roma e Cartago. E que o que eu acho que é mais importante que a gente leve dessa parte da aula é que Roma vai acabar vencendo essas batalhas, vai acabar vencendo essas guerras, e que eu acho importante a gente também ter em conta que Cartago teve uma oposição a Roma bem grande, principalmente na Segunda Guerra Púnica, onde a gente conhece um general Aníbal, que era um grande estrategista militar e político de Cartago. Tá? Também a gente vai ver que Cartago vai ser então atacada pelos romanos ao longo desses embates, e que no fim das contas, ao longo de quase 100 anos, né, mais de 100 anos, cento e poucos anos, a gente vai ver Cartago extremamente destruída a partir da Terceira Guerra Púnica, tá? Esse mapa mostra um pouco do que foram as batalhas então ao longo do Mediterrâneo, né, e que acabaram então com a soberania e a vitória de Roma sobre Cartago. É interessante notar porque Cartago foi extremamente destruída mesmo pelos romanos, e acaba que não sobrou registros históricos para se contar sobre essa cidade nesse momento. Gurizada, eu acho que tem a foto aqui. Cara, porque Cartago, por se utilizar inclusive de animais africanos, como por exemplo o elefante, cara, o Aníbal passou pelo meio pelos Alpes suíços ali pelo norte da Itália, com um elefante, gurizada. Até hoje não se sabe muito bem o porquê que ele não conseguiu vencer Roma, porque ele tinha uma possibilidade muito maior, e ele meio que nas crônicas que se apresentam, obviamente a gente tem aquela coisa da história sendo contada pelos vencedores, né? Mas nas crônicas da época não se dá motivo dele ter deixado de sitiar Roma, e Roma estava extremamente enfraquecida. Então é uma dessas coisas do que ficam em aberto dentro da história, né? Mas ele fez a campanha do Aníbal, ele entra desde a Península Hispânica ali, da Península Ibérica, atravessa a Ibéria, o sul da França, do que é hoje o sul da França, né? Atravessa os Alpes, tudo isso com muitas tropas e com elefantes, gurizada. Tu imagina tu passar com um elefante pelos Alpes, gurizada. É um teto que deve ser muito a foder. E o cara fez isso e chegou na hora H lá e deu godô. Não foi muito bom lá a questão. E alguma coisa aconteceu que ele voltou, não se sabe até hoje. E depois que ele voltou, Cartago nunca teve uma força relevante como teve naquele momento, e como o Marcelo falou, ali em, não me lembro qual é a data, em 140 e poucos, né? 146 a 150, 146, eles são derrotados e completamente dizimados da história. Certo, gente? Eu fico pasmo com essa ideia do elefante. Vocês estão vendo então, né, gente? Eu tô falando de república aqui, eu tô falando basicamente de conflito. Tô falando de conflito interno e externo, tá? E agora a gente estava falando da expansão romana em choque com Cartago. Quais são as consequências dessa expansão? A gente vai ver então uma concentração de terras sob o domínio dos patrícios e dos generais. Então notem, Roma necessita expandir o território
necessitar de expansão territorial, e essa expansão ela não significa uma distribuição de terras, ela vai acabar ficando sob o domínio dos patrícios e dos generais. Foca nos generais, atenção aqui, porque eles vão ter um papel importante logo na sequência, tá? Então, notem como o exército, ele acaba tendo um poder importante nesse momento também de expansão, e os generais, como homens de prestígio desse exército, vão angariar poder, tá? O modo de produção escravista, a mesma coisa, então, necessitando dessa mão de obra. E aniquilação da pequena agricultura plebeia, êxodo rural. Outra atenção aqui. Os homens do exército, boa parte deles eram pequenos produtores rurais, eram pequenos agricultores, e estavam sendo chamados cada vez mais por exército, alistamento obrigatório, e muitas vezes não voltavam dos campos de batalha, perdiam nos seus campos, e isso fez com que ocorresse um empobrecimento dessa classe, tá? Eram plebeus no exército, eram homens de pequenas propriedades que estavam indo para diversos campos de batalha, diversas frentes de batalha pelo Mediterrâneo. Aqui na República, os principais campos de expansão são ainda pela região do Mediterrâneo, não são ainda tão expansivos quanto no Império foi para a região do Oriente Médio, tá? E a gente vai ver então um empobrecimento desses plebeus, muito vinculado com o exército também, tá? O colonialismo, ou seja, o desenvolvimento dessa expansão militar, buscando colônias, buscando povoar e tomar o poder nessas regiões ao entorno de Roma, tá? Desenvolvendo o comércio, e esse comércio que acaba se desenvolvendo, ele vai acabar fazendo surgir os chamados homens novos, que eram muitas vezes vinculados com essa troca comercial. Eles começavam a subir um pouco alguns degraus na hierarquia social e conseguiam se destacar. Esses eram os homens novos, que a partir dessa expansão territorial conseguiam, a partir do comércio, se tornar um pouco mais relevantes e ter um pouco mais de prestígio, um pouco a mais, não muito a mais, tá? E esse exército também vai ser profissionalizado com a ascensão dos generais, como eu comentei com vocês. A gente vai ver na sequência um pouco o que foi esses generais também. Eu acho que esse slide que o Marcelo está apresentando, gente, é super importante por uma questão da gente observar que o mundo romano não está deixando, mas deixa de ser majoritariamente rural a partir desse momento e surge um desenvolvimento citadino, urbano, certo? É um movimento que vocês vão ver várias vezes na história, na Idade Média, isso vai ter um momento que isso vai acontecer muito semelhante ao que está acontecendo aqui. Não pelos mesmos fatores, mas chega no momento da Idade Média que a gente vai ter um êxodo rural e um acúmulo de pessoas dentro das cidades, tá? E é interessante a gente observar como a cidade faz prevalecer o surgimento de novas classes sociais, como os homens novos, os comerciantes, a gente pode trabalhar, e também os generais, os militares, tá? Porque esses militares sendo profissionalizados, eles vão ter um soldo, eles vão, por isso soldado, eles vão ter um soldo, ou seja, vão receber para se tornarem profissionais militares. Não é mais uma milícia, ok? É um exército profissional agora. Esses caras vivem a vida inteira trabalhando como militares, certo? Ok? Até aqui tá de boa, gente. Falem comigo. Quintou, gurizada. Pô, gurizada, qual é que vai ser? Qual é que vai ser? Bonito, bonito, agora gostei. Posso passar, Marcelinho? Claro. Aqui tem uma outra imagem, né, da pirâmide social mais diversificada. E é isso que a gente está falando para vocês quando a gente está falando das classes sociais e da disputa entre elas. Quando a gente fala isso, pode parecer simples. Todos os patrícios se juntaram contra todos os plebeus e guerrearam. O que a gente acaba vendo é que parte desses patrícios acabam negociando com parte dos plebeus, acabam guerreando também com parte desses plebeus. Então são negociações nessas franjas sociais, nessas hierarquias sociais, que não necessariamente é tão mecânico como a gente
mas ela não é tão mecânica, tá, gente? Não é uma coisa assim, ai, os ricos brigaram com os pobres e ponto, sabe? Tá falhando aí, Paula? Não sei se tá falhando por aí também ou tá tranquilo. Também tá de boa. Tranquilo? Tá. Mas é só isso para você ter uma ideia que não é uma questão mecânica, mas são disputas e negociações dentro da sociedade. São complexas, tá, gente? E a gente está vendo aqui a sociedade se complexificando. Então, lá em cima tá os patrícios, tem os clientes que serviam esses patrícios, né? Os homens novos, como eu comentei com vocês, plebeus, e embaixo estavam se tornando, então, homens livres, libertos e mulheres, e embaixo estavam os escravizados. Como o Lucas comentou com vocês, a sociedade estava se tornando cada vez mais urbana e essas pessoas pobres estavam cada vez mais presentes na sociedade romana, tá? Então as cidades romanas eram cidades onde existia também muita pobreza, tá, gente? Muitas pessoas pobres em volta de poucas pessoas ricas, tá bom? Ainda bem que mudou bastante, né, gurizada? Que a gente não vive épocas assim, né? Deus o livre, viver em lugar que tem tanta gente com tanto pouco e pouca gente com muito, né? Ainda bem que mudou. Taca a ficha, Marcelinho. Ai, ai. Bom, então a gente vai ver um pouco. Todos continuamos, Paula. Infelizmente, tá difícil. Mas vamos que vamos, vamos que vamos. A gente vai ver então a crise da República, principalmente entre os séculos II e o século I a.C., que vão ser caracterizados por lutas internas e guerras civis. Então, plebeus e escravos vão acabar lutando por melhores condições de vida, ao mesmo tempo que a expansão territorial e a riqueza e influência dos militares nessas campanhas vão acabar gerando muitos poderes concentrados nas mãos de generais, que eram essas pessoas do exército que estavam em campanhas militares pela expansão romana, tá bom? E isso vai fazer com que ocorra um maior prestígio popular por parte dos generais e um enfraquecimento, pela primeira vez a gente está vendo aqui, talvez, de um poder patrício, né? Enfraquecimento dos patrícios. Pode seguir. A gente vai ver também tentativas de reforma agrária, pode ser até chamado de um termo anacrônico, um termo muito forte, mas foi tentado algumas medidas, nem que seja para tomar parte nessa desigualdade de terras que era a Roma Antiga. E a gente vai ver os irmãos Graco, né, na figura do Tibério e do Caio Graco, por parte daquela assembleia dos plebeus, que era o tribuno da plebe. Então a gente vai ver em 133 a.C. uma lei agrária limitando a posse de terras do Estado, mas tanto, para vocês verem como o fato, né, tanto o Tibério como o Caio vão acabar sendo assassinados, tá, gente? O Tibério vai ser assassinado num descontentamento, ele tinha uma oposição muito forte dos patrícios e dos generais, ele vai acabar sendo assassinado, e 10 anos depois o Caio Graco vai acabar sendo assassinado também. Ele vai colocar em votação uma lei agrária, tá? Uma lei chamada frumentária, vai colocar um subsídio estatal ao preço do trigo. A gente vai ver em diversas ocasiões de Roma, onde ou ocorria um subsídio para o preço não aumentar do trigo, então uma estabilização do preço, ou muitas vezes ocorria também distribuição de trigo por parte do imperador, ou nesse caso também do Senado, para buscar barrar essas manifestações populares, tá, gente? Então, tanto o Tibério como o Caio vão acabar sendo assassinados depois de um golpe de Estado fracassado do Caio, por último. Então, é isso. Tem aqui um busto dos dois, que é os irmãos da República Romana. Pode passar. E o período das ditaduras, a gente está quase terminando a República aqui, gente. A gente vai ver então que as ditaduras aqui elas têm um conceito diferente das ditaduras que a gente conhece.
Me trancou. Vitor, eu colocaria, o Vitor está perguntando o que seria o conservadorismo nesse momento. Eu colocaria o conservadorismo no sentido de que, num momento de agitação social, os generais estavam ali se pondo como ditadores para barrar essa agitação, para reprimir mesmo essas agitações. E isso fica claro, por exemplo, com a instituição dos plebeus, que eram os tribunos da plebe, eles vão perder força nesse momento, tá bom? Então isso me parece que dá para ser colocado como conservadorismo desse período. A gente mostrou ali o Sila e o Mário, que vão ser então dois dos primeiros ditadores, e a gente vai ter a revolta escrava de Esparta, que vai ser a revolta mais conhecida da antiguidade e que merece destaque até hoje, tá, gente? É importante lembrar que o Espartaco era então um escravo que ele foi vendido a um lanista, que é um senhor que trabalhava com Gladiadores. é isso, Lucas? Muito importante a gente falar isso. Depois a gente vai comentar mais sobre os gladiadores e os coliseus, tá, gente? Então o Espartaco ele vai passar por maus tratos e humilhações após ser vendido para esse senhor de gladiadores, e ele vai ter vitórias sobre algumas expedições romanas e vai juntar uma tropa, um bonde de 40 mil ex-escravizados, tá, gente? Então pensa nessa tropa que vai fazer um estrago durante 2 anos em Roma, buscando então melhores medidas para a população mais pobre que vinha sofrendo muito nesse momento. O general Crasso vai acabar esmagando essa revolta e vai ocorrer então um fortalecimento do poder do exército dos generais mais ainda, tá? Mas a revolta de Espartaco, o Vitor até falou, lembra aí o filme, lembra aquele filme? O Espartaco teve alguns filmes já feitos sobre, teve um mais clássico dos anos 60, depois já teve algumas outras releituras, mas é uma história muito importante e muito impactante, porque foi uma revolta de escravos na Roma antiga, juntando 40 mil pessoas, tá, gente? Então não é pouca coisa, não. Acho que agora tem uma imagem mostrando também a figura do Espartaco. Foi a principal revolta durante a antiguidade, tá, gente? Até a atualidade vai ser um símbolo de insubordinação e luta contra a opressão. Aqui temos um busto, uma estátua do Espartaco também. E agora a gente vai ver o período de 2 triunviratos, tá? Triunvirato porque eram 3 pessoas dividindo o poder. No caso, esse general Crasso, que derrotou a revolta de Espartaco, o Pompeu Magno, que, se eu não me engano, era de uma família tradicional de Roma antiga, e o Caio Júlio, que a gente vai acabar conhecendo como Júlio César no futuro. Agora ele era o Caio Júlio. Tá certo, né, Lucas? Crasso parecido com o Michael Shannon. Não me lembro quem é o Michael Shannon. Pô, mas tu não lembra quem é o Crasso, então também não tem muito problema. Ô, gurizada, seguinte, tá? Só pra falar aqui pra vocês, o Crasso era então um grande general, tá? Nesse momento, ele era, talvez, além de ser um general, era um homem muito rico. O Pompeu Magno era talvez o maior general que a gente tinha dentro desses 3, tá? E provavelmente o homem mais rico de Roma. O Pompeu Magno conquistou, por exemplo, as regiões ali da Síria, toda a região de Jerusalém, toda essa parte no Império da República Romana. E o cara que era o ascendente, digamos assim, o mais novo dos 3, e ascendente era o Caio Júlio nessa época, certo? Só para dar um panoramazinha para vocês. O fim do primeiro triunvirato vai vir com a morte do Crasso de cara, assim, no início, e vai ocorrer disputas pelo poder entre o Pompeu e o Caio Júlio. Vai ocorrer, então, um fortalecimento militar do Júlio com a conquista da Gália, que hoje é a região onde a gente chama de França, basicamente, tá? E em 49 a.C., o Pompeu vai ser nomeado cônsul único, mas vai sofrer um golpe de Estado, onde o Júlio, aclamado pela população e pelo exército, vai conseguir acabar
submissão do Senado diante do Júlio César, não como imperador. Muita gente acha que o Júlio César é o primeiro imperador de Roma. Nesse momento ele é ditador ainda. E César não significa imperador, tá, gente? Imperador é Augusto. Então a gente está vendo aqui um momento final ainda da República. Pode passar. Estou me demorando já aqui, o Lucas ainda nem falou a parte dele. É que é muito conteúdo, gente. Mas toca a ficha, tranquilo, tranquilo. Agora já tá no finalzinho. Bom, sobre, então, o Júlio César, ele vai ser declarado ditador vitalício em 49 a.C. Vai ocorrer uma centralização do poder e uma neutralização do poder do Senado, que era a principal instância de poder aí da oligarquia, da aristocracia romana, tá? Vai ocorrer, então, um favorecimento dos plebeus, com distribuição de alimentos e favores. O Senado vai temer a ameaça de uma monarquia hereditária por parte do Júlio César e ele vai ser traído, tá, gente? Então, em 44 a.C., ele vai ser assassinado dentro do Senado por punhaladas nas costas, segundo dizem, por pessoas próximas a ele, porque ele estava preterindo o Senado, ele estava deixando o Senado como um poder secundário nessa república onde era o principal poder dos nobres e oligarcas de Roma, tá, gente? Então ele vai acabar sendo traído e vai morrer dentro do Senado, com a oposição da plebe e do exército ao golpe patrício. Vai ocorrer então um segundo triunvirato. Vamos agora ao segundo. A grande cagada do César, gente, foi tentar ir em contra direto contra o Senado, tá? Vocês vão ver o exemplo posterior do segundo triunvirato. Quem vai ganhar vai ter uma alternativa diferente. Porque é aquela coisa, gente, quem tá em cima não vai querer descer. E o Júlio César, ele tentou de todas as maneiras frear o poder do Senado. Chegou no momento que o Senado fez um complô, inclusive com pessoas, como o Marcelo falou, próximas a ele, e deu literalmente uma punhalada nas costas. Não uma, né? Uma série de punhaladas nas costas do César. Tá, gente? Aqui tem alguma imagem também mostrando esse fato. Não, esse é o Calígula. Calígula Mas isso é bem comum, tá, gente? Tá. Então também não pensem que era uma coisa muito diferentona para a época, não. Essa questão de casamento dentro da família era uma questão muito comum para se manter a riqueza e o poder dentro dos mesmos, das mesmos grupos, das mesmas classes, tá, gente? Uma figura importante feminina que a gente vai ter nesse momento aqui é a Cleópatra, tá? A Cleópatra se relacionou com Júlio César, que era a faraó do Egito, né? A Cleópatra foi faraó, é imperatriz do Egito. E foi com ele, inclusive, teve um filho, o Cesário. Mas daí a gente vai ver agora, não vou dar o spoiler aqui, o Marcelinho fala. O segundo triunvirato vai ser, então, por outros 3 personagens importantes. Vai ser o Otávio, o Lépido e o Marco Antônio, que também vai acabar tendo relações com a Cleópatra, mas a gente chegará lá. Pode passar a imagem para a gente falar desses outros 3 personagens e a disputa pelo poder. 3 personagens do exército, tá, gente? Muito importante a gente lembrar isso. Então o Lépido vai acabar perdendo o seu poder político e se torna sumo sacerdote em 33 a.C. e vai ocorrer uma questão do Egito. O Egito, nessa época, ele já era uma província romana, já tinha sido conquistado por Roma, e a Cleópatra tinha um filho com o Júlio César, que tinha acabado de ser morto por traições dentro do Senado. Vai ocorrer uma aproximação da Cleópatra com o Marco Antônio, nesse momento que ele tinha ido batalhar no Egito, e o Otávio vai acabar reunindo o exército romano em torno de si contra esse grupo mais próximo ao Egito. E em 31 a.C. vai ocorrer a vitória do Otávio e o suicídio do Marco Antônio e da Cleópatra, tá, gente? Então o Otávio vai acabar ganhando prestígio e popularidade diante do exército e da plebe
Eu pensei É que... importante a gente falar aqui da Cleópatra, acho que o Lucas vai querer dar uma palavra também, mas basicamente falando, o que a gente já comentou em outras aulas, a gente tenta trazer para vocês uma história que não seja a contada pelo que foi boa parte da historiografia, dos historiadores brancos e europeus contaram sobre a história e deixaram diversos personagens de lado. A Cleópatra, que era uma faraó do Egito, de uma família, de uma dinastia muito importante do Egito, ela vai ter relações importantes com os romanos, vai ter uma relação com o Júlio César e depois com o Marco Antônio, e vai ser caracterizada pelos historiadores como uma mulher promíscua, como uma feiticeira, como sedutora, e logo na sequência a gente vai acabar vendo as reproduções, principalmente em filmes, do povo egípcio e da Cleópatra, a partir de uma branquitude. Eles vão acabar sendo colocados como brancos também. A cultura egípcia é uma cultura rica, milenar, que levou vários saberes e tecnologias para a nossa sociedade, que levou para os romanos também. Era uma sociedade muito desenvolvida e que, por muitos anos, por muito tempo, os historiadores retrataram eles como brancos, apesar de eles serem africanos, de serem negros, né? Então, notem a diferença da imagem de cima para a imagem de baixo da Cleópatra, e notem também como os historiadores retrataram de maneira muito misógina essa mulher, porque imaginem se fosse um homem conquistando e se relacionando com outras mulheres, se ele seria colocado como feiticeiro, bruxo, mágico. Na verdade, ele seria basicamente mais exaltado ainda, ou seria ainda mais uma curiosidade. Além de conquistar, ele, como curiosidade, ainda saía com mulheres e tal. Então, a gente tenta trazer aqui para vocês a história mostrada como a Cleópatra foi uma mulher extremamente relevante e teve um papel importante nessas disputas no mundo antigo, tá, gente? Não colocar ela simplesmente como uma pessoa sedutora, mística e promíscua que não nos diz nada a respeito da história também. Só mostra como os historiadores retrataram essa personagem ao longo do tempo. Aqui a gente vai ver então o Otávio ainda como parte da República, uma submissão do Senado perante o Otávio, uma centralização cada vez maiores de poderes, e ele vai obter alguns títulos ao longo dos tempos, como primeiro senador, tribuno da plebe, até chegar ao cargo de Augusto, ou seja, o Deus vivo. Então, em 27 a.C., Otávio Augusto vai se tornar o primeiro imperador de Roma. Tá bom? Isso é importante, gente. Quando perguntarem para vocês quem foi o primeiro imperador de Roma, foi Otávio, não foi César. Tá? Primeiro imperador de Roma, que já caiu uma vez em prova. Esse eu acho meio uma bobagem perguntar, mas na realidade, para vocês saberem, o primeiro imperador então que a gente vai ter em Roma vai ser Otávio Augusto. Beleza? Tem mais uma imagem dele. É a figura de autoridade política, jurídica, militar e religiosa. Ou seja, poder extremamente centralizado na mão. Aqui para vocês perceberem, gente, aqui ó, o Império Romano, ó, o território até 31, em amarelo tá o domínio romano até o fim da República. Tudo que depois a gente está vendo ali é conquista do Império, que vai ser o momento que a gente vai ter a expansão máxima da civilização romana. Agora é o Império. Alguma coisa, Marcelinho? Fazer Por mim, tranquilo, gente. Deu para pegar. República, um momento conturbado, momento de muita disputa interna e externa, expansão militar, expansão em busca de escravizados e de terra, tá? Triunviratos, ditadura, e chegamos ao momento do imperador. Tranquilo? É uma aula densa, tá, gente? É bastante coisa. É uma das aulas talvez mais densas de todo o curso, vou ser sincero com vocês. Talvez junto com
com Segunda Guerra Mundial e Revolução Francesa é bem pesado também. Revolução Francesa, Segunda Guerra e Guerra Fria. Talvez sejam as 4 aulas mais complicadas assim de quantidade de conteúdos, né? Mas é um assunto interessante. Agora sim, não vou precisar me confundir. Agora nós chegamos. Veja só o que a gente já viu de história. E a partir desse momento só que a gente chega ao tal do Império Romano, tá, gente? Então vamos dar uma olhadinha aqui no Império. Ó, deixei altão aqui o bagulho. Tá. Então o Império Romano vai ser considerado entre 2 fases, tá? Os chamados Alto Império e Baixo Império. O Alto Império também é conhecido como Principado, tá? Ah, que bom que você está gostando. Que bom, essa é a nossa ideia. Longo, mas bacana da gente poder ficar aqui até o final. Certo? Fico muito feliz que vocês estejam gostando, que seja divertido, né? A gente sabe que com vocês trabalhadores, tudo, né, gente? Chegar numa quinta à noite e ficar ouvindo uma aula maçante ainda, por isso que a gente tenta de uma maneira ou de outra deixar um pouquinho mais divertido todo esse momento, tá? Daí vocês podem sair direto daqui e ver Gladiador depois ainda, para fazer uma overdose de Roma Antiga. No Netflix tem um seriado, se eu não me engano, o gatinho também ajuda. Botei ele pro lado agora também, porque ele tava vindo aqui que tava com um rabo na minha cara. Mas tem no Netflix também, tem um seriado interessante sobre... não, uma cacetada. Deve ter uns 3, 4 seriados de Roma, se vocês quiserem ver no Netflix, certamente. Ok? Certamente é um dos momentos mais retratados por Hollywood. Então tem muita produção legal. Bueno, então durante esse período, gente, para a gente visualizar o que tem, o que está rolando, o que vai acontecer dentro desse modelo. Dentro da economia, a gente vai ter um modo de produção escravista, principalmente relacionadas à agricultura. A principal economia de Roma sempre vai ser a agricultura, tá? E também a mineração em alguns locais, ok? Mas também outro fator que principalmente a partir desse desenvolvimento urbano, desse desenvolvimento dos homens novos que a gente tinha comentado, vai estar configurado, é o comércio entre essas províncias. Certo? Então o comércio também vai ser um gerador importante de renda, mas sempre durante toda a história de Roma, a agricultura sempre vai ser o fator econômico principal, ok? Política. Nesse momento, como a gente tem a figura do imperador, ela vai descentralizar ou centralizar, gente? Se o cara ele é o líder político, o líder jurídico, o líder de tudo, isso é centralizar poder ou descentralizar? Ó, já estou fazendo aqui centralizar poder ou descentralizar. Juntar tudo numa única figura política, jurídica e religiosa ou tirar isso? Vocês acham que a figura do imperador é uma figura centralizada ou descentralizada? De poder. Centralizador, perfeito, Jonathan. É a centralização de poder numa figura só. Todas essas figuras, todos esses elementos, todas essas questões que estão vinculadas com a sociedade, vai se centralizar na figura do imperador, certo? Acho que né, Marcelo? Me ajuda, mas eu acredito que seja a forma política mais centralizada que existe na história da humanidade é a figura do imperador, certo? Ela tem aspecto divino, inclusive. Ele é um deus na Terra, ok? É tipo dono da porra toda, praticamente. Beleza? Redução do poder do Senado. Mesmo com o Senado estando junto, o Otávio Augusto, liberando uma parte, alguns privilégios de serem mantidos para a figura dos... Porque é aquela coisa, gente, o Senado sabia que se eles derrubassem mais um imperador, aí sim a revolta ia comer. Então o que acontece? Há uma negociação. O Otávio Augusto deixa alguns privilégios para o Senado, mas obviamente o Senado, nesse processo de centralização, vai diminuir o poder comparado ao que eles tinham, por exemplo, no período da República. E durante esse período, gurizada, é trama palaciana. Vai ter traição, os loucos vão se matar, doidado, tem uns imperador louco da cabeça, dodói demais, uns Calígula da vida, uns Nero que bota fogo na parada toda. Cara, não me lembro quem é, Marcelinho, mas tem um que nomeia como cônsul o cavalo dele, gente. É muito massa. Tipo, tu nomeia teu cavalo como a principal figura do império. Ele era umas pintas dói da cabeça. Então, gente, nesse momento a gente tem muitas tramas políticas, disputas sucessórias,
conspirações, morte, matava irmão, matava filho, matava pai, matava mãe. Os caras não estavam nem aí. É uma sangria braba. É um período muito complicado, muito louco que a gente vai ter nesse momento, tanto do Alto Império, mas como do Baixo Império também. Tem gente que pode achar também que o imperador ele só era de Roma. Mas, gente, o imperador ele poderia ser de diversas partes do Império Romano, né, Lucas? Então Sim. tinha de partes do Oeste até parte do Oriente Médio. Então eram de vários locais, eles poderiam ser de todo o território romano. Não, o imperador era o chefe de tudo. Ele controlava todos esses territórios e justamente eles mandavam cônsuls ou representantes políticos, mas que se reivindicava a ele, certo? Ele era o centro do poder, ele era o centro político de todo esse império que vai ser criado a partir desse momento. Então nós vamos ter uma sociedade censitária, como a gente tinha falado, censitária é quem tem mais poder, daí vai financeiro, agrícola, aqui nesse momento é financeiro, vai ser dividida a sociedade, agora a gente não vai ter necessariamente uma classe social, vai ser classe social, mas agora a gente vai dar um outro nome, que são as ordens, tá? Privilégios, principalmente nesse mundo urbano, tá, gente? Aos comerciantes mais ricos, que vão se desenvolvendo desde a República e agora tomam uma predominância dentro desse poder, e também os patrícios ali sempre mamando nas costas do povo, né? Então, o controle social, principalmente pela chamada política de pão e circo, chamado de um dos melhores álbuns já criados nesse planeta, que é o Panis et Circenses, que é do Mutantes, é do Mutantes, né? Panis et Circenses. Panis et Circenses quer dizer pão e circo, tá, gente? Em latim. Eu, como sou um grande falador de latim, me criei praticamente nas ruas de Roma, jogando, fazendo rap, rimas em latim. Eu sei muito bem que Panis et Circenses é uma questão romana, é um latim. Espaços públicos, então a gente vai ter o nosso querido Coliseu, tá? Que eram esses locais onde eram realizados os jogos, mas não só o Coliseu, a gente também tem a figura dos círculos máximos, tá? Que é aquelas onde acontecia aquelas corridas de biga super importantes, super bacanas também, que direto rolava dentro de todo, e não só em Roma, mas em todas as províncias, tá, gente? Uma superioridade, aqui surge o que a gente vai dizer da figura do romano como uma figura civilizatória perante as populações externas, o outro, que a gente vai chamar, eles vão ter um nome específico para eles, que na realidade na criação deles, os próprios gregos já chamavam assim, que eram os povos bárbaros, tá? Então bárbaro não quer dizer que ele era menor, quer dizer estrangeiro, é aquele que vem de fora, é o outro, certo? E a gente vai ver a participação dessas populações bárbaras no fim do Império Romano, vai estar muito vinculado com o fim do Império Romano. Isso, como sempre, né, gurizada? A gurizada lá de baixo sofrendo a full, repressão muito grande a partir desse momento, porque quando a gente tem o poder centralizado, normalmente, quando esse poder está controlado, ele tem uma facilidade maior de conter as massas que são mais oprimidas. Não é à toa que quando solta um herdeiro em qualquer tempo da história, normalmente quem assume o poder é milico, certo? Porque são figuras militarizadas que assumem um poder, que tem essa figura forte política e também da força, digamos assim, para justamente segurar o ímpeto das populações mais oprimidas. Beleza? Tranquilo? Aqui, como é que a gente encontra agora sociedades rurais, que é sociedades romanas, né? Vocês percebam que a gente não tem necessariamente agora o que a gente chama de classes sociais, tá? A gente tem figurado as ordens. Então, tu vai ter o imperador, a ordem senatorial, que grande parte ainda é vinculada aos patrícios, a ordem equestre, que vai estar vinculado principalmente a esses comerciantes, esses homens novos, né, que a gente estava comentando anteriormente, e os estratos inferiores da sociedade continua os guri ali na plebe, os libertos e os escravizados também, ok? Tem uma dúvida até aqui, gente? Tá de boas? Tranquilidade? Cara, aqui que a gente tá falando dos gladiadores, né, meu? As disputas de gladiadores aqui, louco. Cara, o Coliseu era um troço bizarro, velho. Era surreal. Os malucos botavam 50 mil pessoas. Dá mais que o Beira-Rio hoje em dia. Não dá mais que a Arena, mas dá mais que o Beira-Rio hoje em dia, gurizada. Tipo, era muita gente. E eu vou mostrar mais uns bagulho pra vocês ali. A gente tem os círculos máximos que eu tinha comentado. E, meu, dentro do Coliseu em específico, do Coliseu, né?
que a gente conhece ali, o Teatro Flávio, se eu não me engano, que é o nome oficial dele. É tipo tu chamar Arena do Corinthians e aí tu botar o nome, o naming rights. O naming rights dele era a Arena Flávio, tá? Que era o imperador que criou ele lá. Se eu não me engano, foi o Vespasiano que criou. Gente, Tá ali, sim, ele terminou, acho que no é que é o Imperador pai Flávio. começa e depois termina o filho, que eu acho que é o Vespasiano. Os gladiadores, a gente vê o filme e muitas vezes pode achar que eles eram só escravizados, que eram gladiadores. Não é necessariamente isso, tá? Os gladiadores, eles tinham muito prestígio social. Tinham alguns gladiadores que eram pessoas famosas, assim, tinham prestígio na sociedade. E o Coliseu, eu pelo menos sempre achei que só existia em Roma, mas o Coliseu existia em diversas cidades do Império Romano, tá, gente? Coliseu é a arena. Coliseu, exato. E a gente vê essas corridas de cavalos, chamadas corridas de migas, que era um outro entretenimento também da Roma, tá? Aqui pra vocês terem uma ideia, eu botei umas fotinhas, a gente botou umas fotinhas do Coliseu, tá, gente? Ali, ó, Anfiteatro Flaviano, sabia que tinha alguma coisa assim? O name rights dele, então, é Anfiteatro Flaviano, tá? A construção começou no governo do imperador Vespasiano, em 72 d.C., e foi concluída 8 anos depois. Tu vê, os caras conseguiram construir isso aqui em 8 anos. O viaduto Mazembe, acho que durou uns 15 para ser construída aquela pontezinha desgraçada. Aquela ali de Canoas também, 30 anos que tá, desde o PAC lá da Dilma, os caras estão fazendo aquela obra. Então, para vocês verem, os caras 50 mil anos atrás conseguiram construir. Óbvio, uma coisa tem que ser considerada aqui, por mãos escravizadas, né? Tem que isso ser relevado bastante. Mas o conhecimento de arquitetura é maravilhoso, né? É interessante a gente saber também que o Coliseu, muitas vezes, eles enchiam de água e tinha batalha naval. Dentro, gurizada. Dentro, os malucos brigavam de navio dentro. Tá, obviamente, não era o Titanic dentro, eram uns barquinhos, né? Mas, ó, meu, de barco dentro do. Cara, nem hoje os malucos conseguem fazer isso. Tu vai, não vai, não tem. E os caras faziam há 2.000 anos atrás. É surreal, velho. Surreal o que acontece. O Coliseu é um bagulho bizarro, assim. E aí a gente vai conhecer a fase que a gente conhece como a Pax Romana, ou Paz Romana, tá? Mais, vocês aprendendo mais uma vez latim conosco aqui. Hoje a gente podia ser uma aula de latim praticamente, né, cruzada? Então a gente vai ter esse período de tranquilidade que a gente vai chamar de Pax Romana. O que é a Pax Romana? É um momento que a gente vai ter uma relativa estabilidade política e prosperidade econômica, tá? Principalmente por desse fator do governo centralizado, tá? Então aquela série de revoltas internas dentro do Império vão acontecer? Vão, mas vai ser de uma maneira bem menos relevante como foi no período da República, tá? Porém, durante esse período da Pax Romana, uma coisa que a gente tem que entender, talvez seja um momento que acontece o grande fator que leva à queda do Império Romano, que Roma vai deixar de ser um império expansivo. Roma, a partir desse momento, se torna um império de defesa. Roma deixa de conquistar novas terras. E com o fim da expansão, gente, vai acatar num probleminha bem complicado que a gente vai ver depois. Então, esse fim da expansão, a gente colocou ali as últimas conquistas, se eu não me engano, a última é de Trajano, tá? Que vai incorporar em 1117. E acho que o maior exemplo disso tá no próximo slide, inclusive, é a chamada Muralha de Adriano, tá? Poxa, Roma nunca teve que construir muralha para impedir que povos externos a Roma adentrassem o território. Nesse momento, por não conseguir mais controlar todo esse território gigantesco que Roma vai ter, eles começam a construir muralhas em localidades que se vê difícil manter as fronteiras. Então a gente vai ter ali a consolidação das fronteiras, investimentos na atividade econômica, de infraestruturas e artes, e a dinamização econômica com portos, redes de estradas. As estradas romanas é um fator que até hoje existe, né? Grande parte das estradas na Europa, as principais, as mais antigas, são romanas, gente. Até hoje, certo? Esses traçados que foram criados eram romanos. A gente tem aqui a expansão máxima do Império Romano que vai acontecer, tá? Olha a quantidade, olha o tamanho desses diabos. Eles vão até o Egito inteiro, todo o norte da África. O Pax Romana quer dizer um período de estabilidade econômica e política.
tá? Na figura principalmente do imperador, nessa centralização da figura do imperador, né? Não, tranquilo, queria. Quando precisarem, a gente volta e fala. Beleza? Gente, vocês na gravação vão ver várias vezes porque o meu Microsoft Office está atrasado, tá? Eu tenho que renovar ele e aparece umas janelas de vez em quando na frente. Mas não vai atrapalhar nada, prometo para vocês. Se alguém quiser me doar o Office aí, eu fico agradecido. A evolução do cristianismo. Durante esse momento, então, gurizada, não sei se vocês perceberam, mas surge um bruxinho aqui no meio que os bagulhos vão mudar. Os tetos vão modificar. Se a gente estava perguntando, o Marcelo fez aquela piada que eu amo e adoro de paixão. Em 27 a.C., um soldado perguntou para outro que ano que nós estamos. Ah, estamos 27 a.C. Ah, show de bola. Mas quem é Cristo, né? Tipo, eles não sabiam. Então, nesse momento, depois que a gente vai ter no ano zero, vai ser o ano do nascimento de um brother que vai estar ali, vai vir trazendo uma mensagem diferente. E esse cara é também conhecido como Jesus Cristo, Jesus Christ, certo? Jesus Cristo. Esse homem, então a gente vai ter a evolução do que a gente chama de cristianismo. Uma coisa que é muito importante da gente falar aqui, tá, gurizada? Todo tipo de fé dentro das nossas aulas, elas são respeitadas. Porém, existe um fator que é muito importante, isso a gente trabalhou na aula de introdução, que está vinculado à questão de fé é uma coisa, as instituições são outras. Tá? Então essas instituições, como a gente é historiador e historiador trabalha com tudo aquilo que é produzido pelas mulheres e homens ao longo do tempo, as instituições religiosas são produzidas por mulheres e homens. A fé não. A fé não se contesta. Aquilo que tu acredita, aquilo que tu acha que transcende a partir de ti, isso eu não contesto. Porém, questões institucionais, isso é produzido pelos homens e mulheres. Isso a gente pode analisar historicamente. E é isso que eu quero que vocês entendam quando a gente faça essa análise aqui. A gente não vai diminuir o cristianismo, a gente não vai diminuir o Islã, não vai diminuir religiões de matriz africana em nenhum momento. A gente só vai trabalhar com aquilo que é análise histórica. Beleza? Ficou entendido? Se em algum momento vocês se sentirem ofendidos, vocês têm totalmente, que não é a nossa ideia, tá, gente? Em nenhum momento a gente vai fazer isso, porque, como eu estou falando, vamos respeitar qualquer fé de vocês, mas caso aconteça, não só com nós, mas com outros professores, conversa com a gente que a gente está super aberto. A nossa ideia não é diminuir a fé de vocês em qualquer questão. A nossa ideia é analisar historicamente essas instituições. Ficou entendido isso? Acho que é importante dizer isso para a gente ter essa coisinha bem delineada, né? Saber onde a gente está pisando, pai, pum, não ficar essa coisa meio solta e daqui a pouco ser honestos, né? Ser honesto tanto da minha parte quanto para vocês. E outra coisa que eu queria falar com vocês, gente, a gente tem 5 minutinhos, tá? Terminaria às 10 a aula. Eu queria perguntar para vocês se vocês ficariam muito chateados de eu pegar mais uns 10, 15 minutinhos, até umas 10 e 15, 10, 20 no máximo, eu prometo, que nós estamos separando, tá? Pode ser. Que bom, John, vamos ver se a galera pilha, porque eu sei que o pessoal tá cansado, mas é pouquinha coisa. Pode ser? Fica tranquilo. O BBB espera vocês. E a novela tá andando ruim. Não vale a pena. Tá de boa? A prova do líder é mais tarde, é de resistência. A gente faz a prova aqui, você já sai e vê o BBB. Pode ser, gente? Eu quero que tenha um consenso, tá? Não quero ser chato também. Que amor. Tem que trazer a tua filha um dia pra nós conhecer aí, Paulinho. De boas? Tá, gente, então eu vou continuar, tá? Qualquer coisa também, se não conseguir pegar esse finalzinho, vai estar gravado no YouTube. Então vocês podem ver lá também, ok? Porque fica ruim a gente atrapalhar a próxima aula, né? Da semana que vem, mesclar, fica ruim até para vocês perceberem dentro do conteúdo. Mas eu prometo que não vai passar de 20 minutinhos, tá bom? Então a gente vai ter a origem do cristianismo, tá? Essa tradição judaica na crença da vinda de um Messias, aquele que salvará, tá? Salvará toda a população, salvará um fim do mundo, que é esse cara que vai trazer a palavra de um ser superior, que no caso do judaísmo era Javé, né? Na Palestina, então, vai ser criada a região que vai estar em domínio dos romanos desde 64 a.C., com uma postura extremamente repressiva contra a população local, lembrando que em certos momentos a gente vai ter revoltas dentro da Palestina, tá? Da região de Israel, que a gente conhece como Israel hoje em dia.
estratégia então de se aliar-se a setores da elite das áreas dominadas, tá? Então, em certo momento, e a gente pode ver muito bem na história de Jesus Cristo, nós temos lá o rei Herodes, que era da elite como é que chama? Da Palestina, ali da Judéia, que eles chamam, né? Da Judéia, mas ao mesmo tempo a gente vai ter a figura dentro do Romanos, que é o Pilatos, né? É o Pilatos, se eu não me engano. Pôncio Pilatos, certo? Pôncio Pilatos é a representação dos romanos e o rei Herodes é a representação dessas elites das áreas dominadas. Impedir o surgimento de lideranças que ofuscasse a figura divina do imperador. Tirando um fato importante que a gente tem aqui, que a gente tem que saber que a própria ideia do Jesus como essa figura divina, ela também vai surgir e vai ser criada bastante depois. Concomitante, Jesus era como se fosse um profeta. Ele tinha uma vertente, digamos, dentro daquele período, daquela época, como uma pessoa que traz uma figura. E isso não é só ele que aconteceu, o próprio primo dele, o João Batista, vinha dessa linha de profetas que estavam vinculados à palavra de Javé, certo? Tem um livro muito interessante até chamado Zelota. Se vocês quiserem procurar depois, vale bastante a pena. Crise no Império, tá, gente? Crise econômica, então a gente vai ter uma miséria muito grande da população, porque cada vez mais essa postura defensiva de Roma vai ter uma questão muito forte na questão dos escravizados. Porque se tu não conquista mais territórios, tu não conquista mais escravizados, certo? E a base da produção econômica da Roma antiga e do Império Romano era a escravização. Era a agricultura, mas quem trabalhava dentro das plantações eram as populações escravizadas, certo? Então no momento que tu não consegue mais escravizados, tu vai gerar um boom, uma abertura econômica, uma dificuldade muito grande de se produzir riquezas dentro desse império. Então aumenta a miséria da população, vai ter uma desorganização estrutural gigantesca, política e social, e justamente o cristianismo vai estar vinculado primeiramente a essas populações mais baixas. Porque, gente, eu não sou muito bom, faz muito tempo que eu tive contato com a Bíblia, mas pelo que eu me lembro, a palavra de Deus, a palavra que trazia Jesus, era que todos éramos iguais perante a figura do Senhor, né? E, poxa, dentro de uma classe social, que a gente vai pegar aquelas classes sociais que a gente viu anterior, essa palavra faz carinho no ouvido de quem? É do Senado? Que tá lá em cima? Tu acha que o Senado quer que as pessoas sejam todas iguais? Falem comigo, me responda. Não, não é cupincha. Eles querem justamente que essas classes sociais se mantenham em processo de opressão. Então, justamente nas camadas sociais mais baixas, que a palavra do cristianismo vai adentrar. Então, a gente vai ter um número crescente de cristãos e grande parte deles aceitos pelas camadas mais baixas da população. A última perseguição, porque era proibido, se lembrando que Roma era um estado politeísta, com divindades que remetiam inclusive às divindades do panteão grego, né, com outros nomes, mas era muito semelhante. A gente vai visualizar que agora nesse momento a última perseguição vai ser do Diocleciano, lá pela metade do século III, tá? Se não me engano é 290 a última, não me lembro de certa data. Mas como é que eram essas perseguições, tá, gente? O que é importante a gente visualizar aqui? Constantino, imperador Constantino, extremamente importante, a gente vai trabalhar com ele depois, vai publicar o chamado Édito de Milão, em 313, que vai conceder liberdade de culto para os cristãos. Então não existia mais, dizem que o Constantino, tem toda uma história cristã baseada na questão do Constantino, mas dizem que a mãe dele era cristã e ele no fim da vida se converte, quando está morrendo no leito de morte dele, ele se converte ao cristianismo. Porém, somente em 300, já te dá a palavra, Marcelo, somente em 390 o Teodósio vai criar o chamado Édito de Tessalônica, que aí sim torna o cristianismo como religião oficial do império. E aí percebam, gente, Cristo nasceu no ano zero, teoricamente, né? 400 anos praticamente para que o cristianismo seja a religião oficial. Então não é uma coisa assim, ó, brotou o cristianismo, beleza, todo mundo cristão. Não, é um processo de longa duração, certo? Fala, querido, desculpa te interromper. Não, eu estou interrompendo, mas só para lembrar que o Édito de Milão, do Constantino, em 313, ele é bem interessante porque ele é uma liberdade de culto, não só para os cristãos, mas
Feito, gurizada. Césaropapismo, essa palavra é muito interessante, tá? O que é o césaropapismo? Como o imperador, ele na realidade ele já era vinculado à figura divina com o politeísmo que existia em Roma, como é que isso vai se tornar a partir do cristianismo? Na realidade, o imperador vai virar o líder da igreja. Não existe papa nessa época, gurizada. Não existe papa. O papa é uma coisa criada na Idade Média. Tá? Vai se desenvolver na Idade Média. Quem era o líder da igreja na Terra, o cara que fazia o Wi-Fi direto com Deus lá, era o imperador. Era o imperador. Tá? Então isso vai estar vinculado a esses fatores. E aí a gente vai ter. Mas, gente, é isso que eu quero que vocês entendam. Só em 400, é só no século V que a gente vai ter o cristianismo praticamente como um poder consolidado da Igreja Católica dentro do. E aqui não é Igreja Católica, tá? É Igreja Cristã. O catolicismo vem outro depois, a gente botou errado. Mas a Igreja Cristã vai se consolidar como principal religião de Roma, tá? Aqui para vocês verem ali a morte do. Ali não dá, não sei se dá pra ver bem. A morte, eles botavam para os leões, tigres, vários animais devorarem ao vivo dentro dos coliseus. Às vezes os gladiadores matavam os cristãos, esse assassinato em público. Pode ver que os cristãos ali os cristãos ali estão crucificados ali no fundo, ó. Percebam que vários deles já estão crucificados. Vários dos santos da época, eles são, a gente chama de mártires, né, desse cristão primitivo. Os mártires dessa época, vários dos santos que são conhecidos nos dias de hoje, estão vinculados a esse período das perseguições. E aqui embaixo, gente, como não era produzido, não existia igrejas cristãs. O que a gente vai ser as chamadas catacumbas de Roma. Embaixo de Roma, no subsolo de Roma, eles criavam essas pequenas igrejas aqui para cultuar o cristianismo. É muito legal essa história do cristianismo durante esse período aqui. Não que depois não seja, mas nessa é muito interessante a gente observar esse chamado cristianismo primitivo, né? Vira uma evolução, então, né, gente? De perseguido, aceito e depois vira oficial do Império. Essa é a evolução nesse momento. Não é de um dia para a noite, são 400 anos para que isso acontecer. Vamos pro período do Baixo Império, daí a gente terminar essa porqueira toda, que acabar com Roma, tá? O que vai acontecer no Baixo Império? Algumas coisas eu já trabalhei com vocês, gente. A crise do escravismo, justamente os caras pararam de se expandir militarmente. Quando tu não tem mais guerras, tu não conquista mais escravizados. E a partir disso, isso vai foder toda a questão econômica dentro do Império. Beleza? Tranquilo? Então a gente vai ter essa crise financeira, enfraquecimento muito grande do exército, porque muitas dessas pessoas que estavam vinculadas ao comércio que vai enfraquecer eram militares também. Então a gente vai ter revoltas dentro dessas províncias, revoltas escravistas e o que a gente vai chamar um fenômeno de barbarização do exército. O que é isso? Aceitar estrangeiros dentro do exército romano. É nesse momento, principalmente com os chamados povos germânicos, que a gente vai ter nas fronteiras do Império, ali da Germânia, do leste europeu, esses povos começam a adentrar dentro do território romano, no primeiro momento de uma maneira pacífica, sendo agregada inclusive ao exército. Tu pode ver, por exemplo, dentro do exército romano não é muito comum a utilização de cavalos, tá? A utilização de cavalos dentro do Império Romano vai ser iniciada aqui na barbarização do exército, que o cavalo era muito presente dentro da sociedade germânica, certo? E por fim, para destruir aquele filme Bárbaros, o seriado Bárbaros que tem no Netflix, que foi lançado ano passado, é interessante para ver esse processo da barbarização do exército. Eles chamavam, por exemplo, os filhos dos principais líderes das tribos germânicas para ingressarem dentro, para serem educados como romanos, certo? Para justamente manter essa civilidade dentro desse processo de fronteira. Tá, gente? Posteriormente, aqui para vocês verem a que eu chamei da muralha de Adriano, tá? Que pega ali uma parte da Inglaterra, existem os vestígios até hoje. O filme do, né, Robin Hood, do Arthur, o Rei Arthur, com Clive Owen, trabalha nessa muralha, é bem interessante para ver. Filme bem legal, eu gosto bastante daquele filme. Medidas para conter a crise, tá, gente? Primeiro chamado Edito do Máximo, do Diocleciano. Não é Edito Máximo? Eu acho que é Edito Máximo que é isso, né? Edito Maximus. Mas bueno, do Diocleciano, tá? Imperador Diocleciano, que vai estabelecer um valor máximo
para alguns produtos específicos, tá? Justamente para não ocorrer esse processo de inflação absurdo na crise econômica que estava ocorrendo no Império. Primeiro momento a gente vai ter a divisão do Império numa tetrarquia, ou seja, em 4 partes, porém isso não vai dar muito certo e eles vão dividir definitivamente o Império em 2. Tá? Então a gente vai ter o Império Romano do Ocidente com a capital em Roma e o Império Romano do Oriente, ou Império Bizantino, que vai ser conhecido depois, numa cidade chamada Bizâncio, que Constantino, que era uma antiga colônia grega, Constantino vai chegar e vai construir uma cidade monumental, gigantesca, linda e fantástica, que inclusive existe até o dia de hoje, mas não com o nome de Constantinopla, isso a gente vai ver em outro momento. Você sabe qual é a cidade que é Constantinopla? Essa cidade de Constantino vai ser, que Constantino vai dar o nome depois. Essa cidade vai ser conquistada pelos árabes depois, pelos turcos otomanos, e vai ser o que a gente conhece como Istambul no dia de hoje, certo? Istambul é Constantinopla. Aqui só para vocês, você quer falar alguma coisa, Marcelinho? Eu vi que tu falou, né? Não, só como é que era na Turquia. Isso, na Turquia. Eu pensava que era a capital da Turquia, mas não é a capital da Turquia, é Ankara, tá? Mas é uma cidade certamente mais importante da Turquia. Aqui, para vocês visualizarem a divisão entre os dois impérios, o romano do Ocidente, com a capital ali em Roma, ó, e o romano do Oriente, com a capital em Constantinopla. O que a gente vai ter então, gente? Os chamados povos bárbaros, tá? Os povos estrangeiros. Os romanos, é isso que a gente já falou, que o bárbaro está considerado na questão dos outros, dos estrangeiros, e eram considerados pelos romanos, não por eles serem incivilizados, mas por não serem romanos, eles eram considerados incivilizados, certo? Os primeiros deslocamentos desses povos foram pacíficos, como eu tinha comentado para vocês, que ocorreu na barbarização do exército romano, porém a partir do século XV, principalmente pelo avanço dos hunos que vêm lá da Ásia, esses caras vão empurrar para dentro do Império Romano essas populações germânicas, sobretudo. Aqui para vocês visualizarem, ó, até tem aquela flecha grande, os hunos vão atacando, com Átila, o huno, né? Vão atacando a Europa e vão empurrando essas populações para dentro do Império Romano. Tem uma série muito boa do History Channel, que é Povos Bárbaros, daí fala de cada um desses, os suevos, os vândalos, os ângulos, os francos, é bem legal, vale bastante a pena. Eu não gosto muito do History, mas essa série é bem legal. Sim, é verdade. Nem todas essas invasões são violentas, tá, gente? Houveram, com certeza, invasões violentas, mas como o Lucas falou, muitos germânicos estavam entrando como exército dos romanos, alguns viravam colonos. Então essas invasões elas são por alguns séculos e teve também invasões violentas, mas não foram sempre, tá? Então, as consequências da crise do Império, então a gente vai ter, se a gente naquele momento de uma alta econômica, a gente vai ter uma urbanização do Império Romano, durante esse período a gente vai ter um êxodo urbano. As pessoas vão sair da cidade e vão começar a voltar para ir para o campo, tá, gente? Esse processo de descentralização política. E isso vai gerar justamente no que a gente vai conhecer no modelo do colonato, tá? O que é o colonato? O colonato é justamente esse avanço da sociedade tornando novamente agrária, tá? Dentro do Império Romano a gente vai conhecer as chamadas vilas romanas, que eram locais fortificados dentro do Império, certo? O que acontece? As populações que viviam na cidade começam a migrar para essas localidades e começa, na realidade, esse colonato, esse sistema do colonato vai ser o princípio do que a gente vai conhecer depois como feudalismo. Certo? Então percebam que é um processo. As coisas não terminam, acabou o Império Romano, agora a gente é feudal. Não, velho. É um processo, Nada acontece do nada, entendeu? Então isso aqui, o feudalismo vai estar ligado diretamente com esse processo do colonato. E com outras coisas também depois que a gente vai ver. Então, o fim do Império Romano, gurizada, em 476. Muito importante. Queda do Império Romano do Ocidente. O outro se mantém por mais 1000 anos. Tá? O Império Romano do Oriente, lá com a capital em Constantinopla, se mantém até 1457. 1450 ou 3, é 4 ou 3, alguma coisa assim. 1453. 1453, quando é tomado pelos turcos otomanos, tá, gente? Então, praticamente 1000 anos depois somente.
certo? Vai ser conhecido depois como Império Bizantino. Mas o Império Romano que cai é o do Ocidente, certo? O Rômulo Augusto, então, que é o último imperador, isso é meio bizarro, né? O último imperador tem o nome do primeiro rei, que é o Rômulo, e Augusto, que é o primeiro imperador. Então isso é uma curiosidadezinha gostosa. Invasões germânicas e o início do que a gente conhece como Idade Média, meu povo. Beleza? Então, para a gente terminar a nossa aula aqui, a cultura e o legado romano, tá? Capacidade de incorporar a cultura de outros povos, principalmente a grega, tá? Na questão religiosa, questão arquitetônica. Daí a gente vai ter arquitetura, engenharia, obras públicas, os arcos romanos, mas principalmente, acho que a principal construção que a gente vai ter em Roma, questão dos aquedutos, tá, gente? Essa ideia de um sistema hidráulico, um sistema sanitário, é fantástico isso para a época. Eles criam aquedutos gigantescos, gente, quilométricos, que cruzam toda a civilização romana. Tá? O direito romano, que é utilizado até os dias de hoje, até inclusive grande parte do vocabulário jurídico, se alguém aqui já fez faculdade de direito, pode estar, que é em latim, certo? O próprio latim, a língua latina, vai estar vinculado nisso, lembrando que o português é uma língua que vem do latim, o espanhol também, o francês também, o italiano também, várias línguas que a gente está acostumado hoje em dia está vinculado a isso. Calendário, alfabeto, os próprios algarismos romanos também vai estar vinculado a esse processo, tá, gente? Aqui para vocês observarem os aquedutos, os banhos públicos. Os romanos privavam muito pela higiene, tá? Algo, por exemplo, que dentro da Idade Média a gente não vai ter tanto, ou muito pouco, por parte dos europeus. Aqui para vocês observarem o mapa da extensão da rede de estradas, gurizada. Tá melhor que o Brasil no dia de hoje, se tu for parar para pensar a questão das estradas aqui. Tu pega, não tem estradas tão grandes. Praticamente a base das estradas até hoje utilizadas dentro da Europa vem do Império Romano. Então, Império Romano, não sei o que. Cara, o Império Romano é importante. O que a gente fica puto com o Império Romano é que ele não foi o único importante, mas ele é extremamente importante. Tá? Que a gente tem ranço, né? O historiador também que tem ranço. Aqui a gente botou uns materiais gostosinhos de apoio, que a gente sempre gosta de botar para vocês assistirem em casa. Agora que acabar a aulinha, vocês comem alguma coisa e vão ver uns documentáriozinhos gostosos. Tá, gente? Ó, o que eu prometi para vocês, ó. 15 minutinhos é o pai, ajuda. Vamos. E aqui uns exercícios também a gente colocou para vocês, gurizada, tá? A gente promete, a gente faz, gurizada. A gente trabalha com honestidade aqui, tio. Não é ali, ó, direitinho. 15, agora já tá 16. Mas tava em 15 quando eu terminei. Tá, gurizada? Um beijo grande para vocês, um bom feriado. Feliz Páscoa em casa, gurizada. Pelo amor de Deus, fiquem em casa, tá? Dentro do possível, a gente sabe também que tem trabalho, esse monte de coisa. Mas passe uma feliz Páscoa, muito chocolatinho para vocês, muita saúde, gurizada, e muita vacina para todo mundo, muita vacina próximo para todo mundo, que nós vamos se livrar dessa. E tamo junto até lá, tá? Um beijo no coração. Amo vocês. Feliz Páscoa. Cuidem-se. Desculpa passar o tempo.